48, glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, nós vamos ler apenas 2 versículos. Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 48, e os versículos 17 e o versículo 18. Glória a Jesus. Eu vou ler junto contigo. Amém? Já está aí na tela. Os irmãos que estão procurando na Bíblia, eu aguardo. Isaías, capítulo 48, versículo 17 e 18. É o livro texto. Todos que acharam, ler comigo, versículo 17 e 18, bem forte. Vamos lá, irmãos, todos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Podeis assentar? Glória a Jesus. Nós vamos estar ensinando hoje, irmãos, nesse texto, Isaías 48, 17 e 18, sobre o tema que nós vamos buscar no Senhor: paz a todo custo, paz a todo tempo. Vou repetir o tema: paz a todo custo, paz a todo tempo. Glória a Jesus. Nós estamos diante de um texto do profeta Isaías e nós entendemos que por 2 vezes neste livro do profeta Isaías, o Senhor fala sobre a paz como o rio. Glória a Jesus. E quando eu li isso, me lembrou do tempo do pastor Paulo Roberto Lobato Ferreira, filho do pastor Túlio, aquele homem muito alto. Ele cantava um corinho naquela época de Comadeste. Ele louvava-se muito nas igrejas do campo de São Cristóvão, um hino que falava sobre a paz, né? E ele cantava: minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um rio, como lírios que faz os campos a brotar, né? Lírios a brotar, pássaros a voar, né? Quem tem Jesus tem motivo para sorrir. E era uma coisa extraordinária. Nós aprendemos os corinhos abençoados daquele tempo e nunca mais nós esquecemos. E hoje, irmão, nós vamos falar sobre essa paz a todo custo e paz a todo tempo. E eu queria, antes de iniciar o que Deus colocou no meu coração para ministrar esta igreja, eu queria falar aos irmãos, contar aos irmãos pessoas que amavam, enquanto aqui viviam, ter paz. A primeira foi Abraão. Se os irmãos lerem em casa o capítulo 13 do livro de Gênesis, os irmãos vão ver que este homem, nosso pai na fé, Abraão, é um exemplo de quem buscou ter paz a todo tempo. Ele teve um sobrinho com o nome Ló, e até mesmo quando o seu sobrinho, os pastores do seu sobrinho, junto com os pastores dele, começaram a contender, começaram uma contenda, né? A Bíblia diz que Abraão chama o seu sobrinho e diz: olha, não é bom que isso aconteça, isso não é louvável, isso não é legal, nós vamos fazer aqui um acordo, né? Você vai para uma direção e eu vou para outra. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se for para lá, eu vou para cá. Evitando a contenda. E aí os irmãos sabem que Ló olha para as campinas de Sodoma, né? E prefere ir para lá, e Abraão vai para outros lugares. E os irmãos conhecem a história. Então nós vemos aqui, destacamos primeiro nosso pai na fé, Abraão, um homem que fez de um tudo para ter paz. Fez de um tudo para viver a todo custo e a todo tempo esse momento lindo da paz. O segundo, nós podemos estar aí perto, dentro dos patriarcas, nós podemos ver na pessoa de Isaac. Isaac foi outro também
procurou a todo tempo ter paz. Os irmãos sabem, conhecem, lá no capítulo 26 de Gênesis. Se for anotar e ler em casa, estudar o capítulo 26, os irmãos vão ver que os moços de Isaac cavaram os poços, encontraram, diz o texto, água viva. Estava lendo, debruçando sobre isso, né? Eles encontraram água viva, mas os pastores de Gerar chegaram e disseram: não, essa água é nossa, isso aí é nosso. E começaram a contender quando não entulhava o poço de Isaac. Ele ia, abria outro poço, né? E Deus era com esse homem buscando a paz. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a mensagem, o tema é paz a todo custo, paz a todo tempo. Foi a mensagem que Deus colocou e o tema que Deus nos deu para esta mensagem nesta noite. É aquilo que muitos buscam, é aquilo que poucos têm. Hoje os irmãos viram aqui no início do nosso culto, nós levantamos um clamor por uma comunidade ao lado de onde nós moramos, né? Que eu já estava de manhã, já debruçando, enquanto eu fazia um estudo para uma pessoa lá em Minas que me perguntou algo sobre a Bíblia, e eu estava ali debruçando para mandar um estudo lá para Minas, para ajudar aquela pessoa que vai dar uma palestra na quinta-feira e estava nos pedindo um suporte. Quando nós estávamos dando, um dos pastores da Maré me ligou antes de aparecer na televisão, dizendo o que estava acontecendo da casa que foi cercada, dos policiais que foram mortos. Eu falei: então o negócio vai ficar feio. Então daqui a pouco começou a aparecer na televisão, começou a aparecer no telejornal, e aí nós vimos que realmente o negócio ficou quente lá, e hoje nós oramos para que Deus tenha misericórdia daquele lugar que nós conhecemos, né? Ali, Salsimerém, Conjunto dos Pinheiros, aquelas coisas ali, Vila do João. Tem muita gente boa ali, muito crente que mora ali, né? Até falou comigo que acharam que era um dos pastores que tinham sido baleados, mas foi um outro irmão. Então, só Deus para nos dar paz, né? E a Bíblia diz, a Bíblia não nos engana, que quando disser que haja paz, né? Haverá repentina destruição. Outras pessoas também que procuraram a todo tempo ter paz. Foi Daniel. Daniel, irmãos, uma pessoa equilibrada, um jovem tranquilo, uma pessoa com a sua consciência focada em Deus. A Bíblia diz que ele orava, né, 3 vezes ao dia. Os irmãos sabem disso. E nós vamos descobrir essa palavra profética lá no livro de Salmo, capítulo 91, versículo 15, quando nós temos a promessa ali. Eu vou até abrir aqui para ler, Salmo capítulo 91, versículo 15, quando nós lançamos mão disso, louvado seja o nome do Senhor, as coisas acontecem. Eu creio que foi por isso que aconteceu também na vida do profeta, do homem chamado Daniel. Salmo 91, 15 diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Tem hora que nós invocamos a Deus no momento de crise, no momento em que nós mais precisamos do Senhor, buscando a paz. Irmãos, tenha certeza disso. O nosso Deus, Ele quer que nós vivamos em paz. Ele quer que a paz que excede todo pensamento toma conta da nossa vida, toma conta do nosso lar, dos nossos filhos, dos nossos negócios, da nossa vida ministerial. Quando o Senhor Jesus se apresenta no meio de seus discípulos, diz, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Ele está mostrando algo sobrenatural, algo verdadeiro, algo tremendo, poderoso, que os homens não iam alcançar. Tanto que ele diz: não é a paz que o mundo dá, né? A paz que o mundo dá é uma paz passageira, é uma paz maquiada, mas a paz que tem na pessoa bendita de Jesus Cristo é a paz que Ele quer que nós encontremos e seguremos nela, se firmemos nela e estivemos nela, porque é a paz verdadeira. Então Daniel também é um que buscou a paz, porque quando o rei fala para ele, né? Olha, Daniel, você se livrou, o Deus que tu serve conseguiu te livrar. Ele disse: olha, Deus, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. E vou falar mais, né? Eu não fiz nada contra ti, me jogaram aqui porque quiseram, né? Eu não busquei essa situação, não fiz nenhum delito
contra ti, mas me lançaram aqui, mas Deus mesmo assim me guardou. É uma paz que dá serenidade, tranquilidade, é a paz que Pedro teve no cárcere. Irmãos, pensa, muitos pregadores falam isso, né? Como a pessoa sabe que vai morrer no dia seguinte? Tiago já tinha sido morto, agora seria Pedro. Como é que a pessoa sabe que vai morrer e vai dormir no cárcere, né? É a pessoa descansar na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? O anjo chega e diz: bota a sua capa e vamos embora. Ele coloca a capa, atravessa a porta. Quando chega do lado de fora, ele fala assim: olha, até agora eu estava pensando que era uma visão que Deus estava me dando, mas eu estou vendo que o negócio é real, né? Então eu vou para a igreja, já que eu estou livre, eu vou para a igreja. Eu estava preso, ia morrer amanhã, mas eu estou livre, agora eu vou para a igreja. Então quando ele chega na igreja, lá onde é que eles estão buscando, na casa, onde estão buscando, orando, pedindo para que Deus solte ele, bate lá, uma menina olha e fala assim: olha, eu não vou nem abrir, estou nem crendo, eu vou correr lá e vou avisar. É Pedro que está ali fora. E o pessoal: não deve ser o anjo de Pedro, não deve ser alguma coisa assim mais ou menos. Não é Pedro que está ali fora, é Deus, o Deus da paz já tinha dado vitória. É assim que Deus faz. Deus quer te dar vitória. Você recebe essa palavra essa noite, irmãos? Paz de Deus vai te alcançar. Se tem algum atribulado, se tem alguém querendo tirar sua paz, minar sua paz, a paz de Deus chega na sua vida nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos em Isaías 48, 17 e 18, paz como rio, nós vamos ver também, irmãos, algumas pessoas que procuraram, gostaram e amaram ter paz. Ter paz, irmãos, é coisa boa. Tem pessoas que gostam de guerra, tem pessoas que gostam de coisa tribulada, de água agitada, né? Porque pega aquele ditado de efeito, né? Que mar calmo não forma marinheiro. Irmão, mas se Deus quiser formar um marinheiro no mar calmo, Ele vai formar, porque Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As ondas não precisam estar turbulentas para que Deus nos dê vitória. Pelo contrário, o ditado no mundo diz que mar calmo não forma marinheiro. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus é o Deus que nos leva no meio da tormenta e nos faz chegar ao porto desejado. Você pode estar no meio de uma tormenta, seja ela qual for, Deus vai te conduzir, você não vai errar, vai chegar no porto desejado, porque a paz de Deus faz com que isso aconteça na minha e na sua vida. Talvez você não está entendendo nada, está passando por situações difíceis, mas pode ficar tranquilo que Deus vai fazer você chegar onde tem que chegar. Louvado seja o nome do Senhor. As tribos de Israel, irmãos, também foram abençoadas, tiveram um momento de crise, tiveram. Tem pessoas que às vezes estão na paz e aí elas vão em busca da guerra. Os irmãos sabem, conhecem a história do filho de Salomão, quando assumiu o trono. O filho de Salomão, quando assumiu o trono, né, os seus companheiros de infância estavam ali, e os antigos disseram para ele: olha, Salomão, faz desse jeito, falando com o filho de Salomão, faz desse jeito, vai por esse caminho, você vai ser bem sucedido, né? Ele ouviu o conselho sábio, mas ele falou assim: agora eu vou ouvir os meus amigos, os meus companheiros de infância. Foram lá ouvir o companheiro de infância, os amigos falaram assim: se fosse você, né, faria o dedo mindinho ser mais pesado do que o do seu pai, né? E ele foi ouvir os amigos, trouxe um peso e fez separação das tribos. As tribos que foram feitas, foram conduzidas debaixo da paz, em cima da paz, sobre a paz. Agora o homem vai e desfaz aqui. Eu acompanho e peço aos irmãos que, por bondade, abra aí, né? Marque aí Isaías e abre aí no livro de Números, capítulo 6, e os irmãos vão ver o texto onde as tribos de Israel foram abençoadas sobre a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6 de Números, versículo 24, versículo 25, versículo 26. Eu vou ler contigo e nós vamos ler bem alto, para que isso fique gravado no meio do seu coração, como as tribos foram abençoadas com paz. Louvado seja o nome do Senhor. Número 6, 24, 25, 26, todos, irmãos, bem forte, vamos lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
E até hoje o Senhor fala a respeito de Israel, falando com todos nós outros, dizendo: orai pela paz, né? Que haja paz dentro dos seus muros, prosperarão todos aqueles que assim o fizeram. Então, irmãos, o Senhor busca no ser humano que ele tenha paz, que ele encontre a paz, que ele viva a paz, que ele exercita a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sobre as pessoas que amaram ter paz, entenderam que é o melhor negócio caminhar no caminho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai falar dos patriarcas, os textos vai falar, o profeta Daniel vai falar das tribos de Israel, o texto vai nos mostrar o nosso general, Jesus Cristo. Lá no livro do profeta Isaías, no livro que nós estamos aqui, no capítulo 9, se os irmãos abrirem aí, os irmãos vão observar, no versículo de número 6, que Jesus é chamado nas profecias de o príncipe da paz. Olha o que diz o versículo 6, Isaías capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, irmãos, que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. Na linguagem militar, nós vemos na farda de quem serve a nação as conquistas daquelas pessoas que enfrentaram cursos e debravaram muitas coisas por bravura, e aí coloca na sua farda aquelas insígnias, né? Aqueles brevets, conforme eles dizem. A pessoa fez um curso de selva, né? De montanha, eles colocam e vai assim sucessivamente. Eu fiquei pensando nisso porque quando diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz, na vida dele, a todo tempo, nós vamos ver o ser, o Deus Todo-Poderoso, procurando, nos mostrando, fazendo com que a paz chegue até a sua criatura. Eu me lembro que no período ministerial de Jesus Cristo, e um período ministerial tão curto que aqui ele esteve, Deus me lembra isso aqui agora, esse período foi tão importante porque ele vai a Jerusalém e ele vê que toda a sua investida, todo o seu esforço, parecia que não estava alcançando o seu objetivo. E quando ele se retira de Jerusalém e olha para a cidade de longe, ele faz um lamento, e um lamento que me chama a atenção e toma conta da minha alma. Eu acredito que até o Senhor me levar para o céu, eu não vou esquecer desse lamento. O Senhor Jesus olha para Jerusalém de fora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que te mata os profetas que a ti é enviado. Eu quisera te ajuntar. Ele faz uma metáfora dizendo: como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jesus faz um lamento, e os irmãos sabem dessa metáfora que Jesus faz, é uma metáfora verdadeira, porque quem viveu na roça, quem sabe de roça, sabe que quando a galinha coloca e choca os seus pintinhos, né, e vai ciscar ali, tudo perto dela, tenta pegar um, faz uma graça ali e tenta alcançar um, você vai ver a reação de uma mãe feroz. As asas se levantam, ela mostra que fica grande e ela parte para cima. Pode ser um monstro, né? Pode ser de quem for, e com o bico ela diz: eu defendo a minha cria. E o negócio fica estreito, e aí quem vai e está sob proteção corre para debaixo da asa dela. Chega a noite, o frio, pensa que ela abandona o seu? Não, ela abre aquelas asas todinhas e vai lá balançando,
Parece que vai receber alguma coisa, mas não está nada disso. Mas sabe, daqui a pouco ela abaixa, quando abaixa, os seus filhotes, tudo aquecido. Jesus falou isso. Eu queria fazer isso com Jerusalém. Queria que eles ouvissem os profetas. Eu queria que eles entendessem que é a nação escolhida, é o povo que eu escolhi, é o povo que eu desci para vir, né? E está escrito na minha palavra, né? Que ele veio para os seus e os seus não receberam, rejeitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vejo aqui Jesus como o príncipe da paz. Ainda sobre capítulo 48, versículos 17 e 18, já vamos entrar nele. Ainda sobre aqueles que querem ter paz, busca paz, amam ter paz. Entra aqui no cenário a igreja. O Senhor Jesus não ficaria com a igreja no seu ministério terreno. Ele está com a igreja hoje por intermédio do Espírito que acompanha a igreja. Ele diz: se eu for, enviarei o Espírito, e ele estará convosco até a consumação do século. Então hoje nós somos guiados, somos acompanhados pelo Espírito de Deus. Hoje nós estamos longe dos irmãos, longe da família, mas tem um que fala na nossa consciência: você é no céu, você não pode pegar esse caminho, você não pode tomar essa direção, você é no céu, o céu te observa, você é cidadão do céu. Esse um é o amigo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E esse amigo Espírito Santo que o Senhor Jesus falou, ele vos guiará em toda a verdade, e nessa verdade está o caminho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele traz a igreja primitiva para esse caminho. Vamos ver isso, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31. E eu vou ler com os irmãos para nós irmos para Isaías 48, porque aqui tem uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. E eu queria ler com você bem forte. Vamos ler bem forte, para ficar gravado no nosso coração. Glória a Jesus. Atos 9, 31, vamos lá, irmãos, todos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo. Olha que coisa linda! Olha que versículo que pode ficar gravado no nosso coração para nós meditarmos nele hoje a noite toda. Assim, todas as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinha paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A paz, irmãos, ela é um diferencial para as nossas vidas. A paz é um diferencial para aquilo que nós vamos fazer. A paz é um diferencial para o nosso ministério. A paz é um diferencial, aleluia, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque existem situações em que isso vai fazer com que nós não compreendamos essa paz. Domingo eu estava dando aula, e reunimos duas classes das irmãs aqui. Eu fui o professor das irmãs domingo, e iniciamos a aula de domingo perguntando às irmãs aqui na classe o versículo do textual, versículo que falava, né? Seguir a paz com todos e a santificação. E eu fiz questão de mostrar às irmãs esse versículo do textual e perguntar a elas: irmãs, o que vocês acham a respeito desse versículo? Seguir a paz com todos. Isso é fácil? Isso é difícil? Isso está na Bíblia de uma forma errada? Isso está na Bíblia e nós temos que seguir? Como é que é isso? O que a senhora acha? O que vocês acham? E aí parei, deixei as irmãs falar. Algumas trouxeram para mim: olha, pastor, isso é muito fácil, é muito difícil, isso é complicadíssimo no meio do povo de Deus, ter paz, seguir paz, isso é muito complicadíssimo. Eu estava explicando ela, depois de ouvir com todo carinho, disse: olha, eu vou falar algo na vida de vocês vão gravar e vão lembrar de mim, lá na frente vocês vão lembrar de mim. Vocês que disseram que é difícil. É difícil, só tem duas coisas, falei para elas.
A palavra edifício só tem duas coisas. Primeira, é um prédio muito alto, é um edifício. Segunda coisa, é Deus mentindo. O resto, tudo pode acontecer. Se a Bíblia está dizendo, seguir a paz com todos, a Bíblia está dizendo que é possível. Mas eu quero paz, mas o meu irmão não quer. O problema dele. Porque no próprio contexto da leitura bíblica em classe, da leitura de domingo passado, diz que Deus, sem acepção de pessoa, julga a cada um segundo as suas obras. O que é isso? Deus está dizendo para mim, se eu quero paz com ele não quer paz comigo, Deus está vendo a minha atitude, e Deus está vendo a atitude dele. Então, sem acepção de pessoas, Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele porque ele não está querendo o caminho da paz. Os irmãos estão compreendendo? Pode dizer amém? A paz, irmãos, era um diferencial. É algo extraordinário. Jesus até falou, quando vocês forem evangelizar, você saúda aquela casa com a paz. Mas se ninguém saudar vocês, se o negócio não tiver, vocês fazem isso, vocês viram, ó, sacode o pé, deixa a poeira para lá e vai embora. Vai embora. É por isso que eu e você hoje vamos passar para prestar mais atenção. Quando nós encontramos o irmão na rua, a irmã na rua, seja daqui, seja de outra igreja, seja de outro ministério, o que nós falamos? A paz do Senhor. A paz vem na frente, a paz do Senhor. É Deus falando, a paz está aqui, a paz está ali, né? E assim sucessivamente. Isso tem que fazer parte do nosso rol de convivência da nossa vida. A paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Isaías 48, versículo 17, versículo 18 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, Santo de Israel, eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Versículo 18: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio. Irmãos, isso aqui tem ensinamento. Hoje é culto de doutrina e eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Assim seria, então seria a tua paz como o rio. Glória a Jesus. Paz como o rio. Que está falando, irmão, rio fala de extensão, rio fala de propagação. É o propósito de Deus que a sua paz seja encontrada em todos os lugares. Em todos os lugares. Estava indo para casa esses dias do culto. A minha esposa viu um filho de crente que está no tráfico. Ele olhou para nós olhamos para ele. E ele disse: a paz. Eu falei: a paz. Coisa linda. A moça estava com a pedra de crack na mão, já pronta para acender, olhou para nós e falou: a paz. Eu falei: a paz. Deus quer que essa paz esteja em tudo quanto é lugar. Eu posso julgar de maneira nenhuma. Com a droga na mão, sendo filho de crente ou não, a paz, irmãos, ela vem na frente abrindo porta, mostrando que nós não temos indiferença, mostrando que os céus nos reservam essa paz que excede todo entendimento. O Senhor quer nos dar paz. O inimigo quer nos tirar paz. Quando a Bíblia nos mostra que o inimigo veio roubar, matar e destruir, está dizendo que ele veio trazer turbulência, que ele veio trazer inquietação, que ele veio mexer com a minha vida e com a sua vida. Ele veio tirar a gente das nossas bases. Mas quando a Bíblia nos mostra a paz de Deus que excede todo pensamento, todo entendimento, ela nos diz que esse vento vai chegar até nós e vai passar. Vai chegar até nós e vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Rio fala de poder. E eu estava estudando isso. Eu meditei, irmãos, as hidrelétricas, né? Essas usinas gigantescas hidrelétricas que são usadas para aproveitar tremendamente a energia do rio, né? São ali represando as águas, sendo trabalhada, tirando para gerar energia. Então, rio fala de poder. Esta paz como rio, irmão, você não calcula, você não imagina
Quanto o inimigo fica preocupado com a sua vida quando você está buscando o caminho da paz e seguindo ele. Esse crente está muito quieto, esse crente nada perturba ele, esse crente nada tira ele do sério. É o crente que está na paz. Eu me lembro do dia que eu estava pintando uma janela e o rapaz pintando uma parede. Eu falo isso aqui, eu não canso de falar isso. Por quê? Porque isso, irmãos, me mostra a atitude que o crente deve ter, que muitos não têm. Aquele moço ímpio, desviado, estava ali cantando louvor, pintando a parede, eu pintando a janela com tinta óleo, lá no Complexo do Alemão. O menino pendurou no muro e falou assim: Ailton, até hoje não esqueço o nome dele, você veio trabalhar ou você veio cantar? O menino, do nada, da rua, de cima do muro, falou: Ailton, você veio trabalhar ou você veio cantar? O rapaz olhou, por respeito a mim, não falou nada e continuou pintando. E o menino foi embora. Daqui a pouco o mensageiro mandou o menino de volta. Aí o menino apareceu de novo no muro e falou assim: Ailton, já falei, você veio cantar ou trabalhar? O Ailton já estava nervoso. Ele olhou e falou assim: ó, fala para quem te enviou que você não me achou. Coisa linda, irmãos. Quem tem paz, né? Fala para quem te enviou que você não me achou. Voltou a pintar. Quem tem paz não xinga. Quem tem paz entende que quem quer roubar a paz é outro, não é esse. É outro mensageiro que está aí para roubar a sua paz. É só um enviado que veio bater a porta para tirar a sua paz. Eu falei assim: gente, hoje eu estou aprendendo uma lição que o Espírito gravou na minha vida. Avisa para quem te... Assim, calma, sabe? Para quem te enviou que você não me achou. Continuou pintando. Coisa linda, irmãos. É a paz que mexe com as nossas vidas. As hidrelétricas que vão represando as águas, né? Vão fazendo aquele movimento de poder. É a paz de Deus que vai na minha vida, vai na sua vida. Daqui a pouco a gente não consegue, explode, né? Línguas estranhas, o corpo arrepia, né, irmãos? O problema, deixa eu sair fora dele porque ele está cheio. Deixa eu sair fora dele porque ele está cheio. Não posso nem ficar perto. É isso que Deus está fazendo com a mim, com a sua vida. Há grande poder na paz de Deus que excede todo o pensamento. Versículo 18: ah, se tivesse dado ouvido, é um lamento, né? Aos meus mandamentos, então seria a minha paz como rio. Rio fala de abundância. Glória a Jesus. O rio, irmãos, ele tem provisão abundante nas suas águas. E nós precisamos observar isso. Quando o Senhor traz uma metáfora, quando o Senhor traz uma palavra figurada, seria a tua paz como rio. O Senhor está falando muita coisa em poucas palavras. Rio fala de abundância. Abundância tem provisão na água. Quando Deus compara a sua paz com o rio, Ele está insinuando plenitude. Plenitude. Tem hora, irmãos, que a abundância do rio faz com que a gente saia do nosso normal. Os irmãos estão lembrados daquela passagem bíblica que o camarada queria atravessar o rio, ele até entrou, as águas estavam nos tornozelos, né? Nos artérios, né? Daqui a pouco ele andou mais um pouquinho, alguns côvados, a água veio, né, para os lombos. Daqui a pouco ele andou mais um pouquinho, a água já estava querendo me sufocar. E aí ele já teve que atravessar o rio nadando. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus falando que nós vamos ser medidos. O rio fala de plenitude. Talvez você está caminhando para lá e para cá e a água só está dando no artério. Deus está te convidando: vem mais profundo, vem mais profundo. Vem, não, mas Senhor, eu não sei nadar. Não tem problema, vem, daqui a pouco você vai. Aí as águas já vão dar nos lombos. Daqui a pouco ele te chama, mas você gosta, né? Aí não, deu para vir até aqui, vou mais um pouquinho. Quando você vai, daqui a pouco você está nadando nas águas do Espírito. Águas purificadoras.
águas. Louvado seja o nome do Senhor, que transmite a plenitude de Deus para as nossas vidas. E Ele mesmo que diz na sua palavra, Deus me lembra aqui nesta hora, louvado seja o nome do Senhor: se te passares pelo fogo, a chama não queimará em ti. Se passares pelos rios, as águas não te submergerão. Deus está dizendo que Ele tem o controle daqui, tem o controle dali. Ele diz que rio é plenitude, Ele quer plenitude na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pastor, mas se o negócio der ruim, querido, Ele me lembra aqui esta hora. Se der ruim, irmãos, a linguagem nossa humana, fique tranquilo, porque foi Ele que na hora do desespero do discípulo se levantou e disse: vento-te, acalma-te, mar, aquieta-te. E aí os homens ficaram olhando um para o outro e falaram assim: mas que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? A Bíblia diz que o vento e o mar obedecem a Ele. Já para Nicodemos ele vai dizer: o vento assopra aonde quer, né? Aparece lá, sopra e vai. Não sabemos para onde vem, nem para onde ele vai. Mas para Deus não. Deus conhece, Deus sabe, Deus controla. Plenitude. Deus quer plenitude para a minha vida e para a sua vida. Você recebe a plenitude de Deus essa noite, irmãos? O inimigo quer tirar a tua paz, o inimigo quer tirar a minha paz, o inimigo quer que você não durma, o inimigo quer trazer depressão, insônia, preocupação. Querido, em nome de Jesus, sai daqui nesta noite com a paz de Deus na sua vida. Ao chegar na sua casa, dobre os seus joelhos. Quando você for dormir, diz: Senhor, que a paz que excede todo o entendimento tome conta desse quarto, tome conta da minha vida, e que as revelações do céu, a plenitude, se abra neste lugar, e o Senhor possa ter liberdade para falar comigo dentro desse quarto. Plenitude de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem poder para fazer, para mostrar, para revelar. Louvado seja o nome dos... Pastor, é isso mesmo. Ele pega 2 de seus discípulos, sobe ao monte e diz: chega aqui. E aqueles 2 discípulos ficam ali. O que vai acontecer? Será que vai ser mais um sermão do monte da bem-aventurança? O Senhor Jesus: não, hoje é algo novo, é lição nova. O que é? Calma aí, vocês vão ver. Ele se transfigura. O Senhor, irmão, não é limitado, Ele é ilimitado. Ele se transfigura. E quando Ele se transfigura ali no monte, junto dele, Moisés e Elias, e aqueles homens começam a ver aquela coisa linda, extraordinária. Ele fala assim: Senhor, que coisa linda, bom estarmos aqui, bom, família, esposa, alimento, comida, bebida, noite e dia, sol, frio, fica lá embaixo. Senhor, bom estarmos aqui. Se tu queres, nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos estar aqui. O Senhor se transfigurou. Plenitude de Deus. Deus tem plenitude para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então seria a tua paz como rio. Rio fala, irmãos, de vida. Quantas pessoas hoje estão vivenciando algo ruim, para baixo, caída, né? Qualquer coisa aborrece, qualquer coisa o amargo toma conta. Salomão vai dizer, né, que tem pessoas que pisam em favo de mel. Está pisando em favo de mel. Essas são as pessoas que a vida está se apresentando de uma forma. Está escrito na Bíblia. Mas tem outras pessoas que até o amargo é doce. Até o amargo é doce. São a vida de muitos crentes que estão vivenciando muitos problemas. Estão tendo o amargo como doce. Está experimentando o outro lado. Está experimentando o lado de uma aprovação profunda. Mas isso, irmãos, não é o fim. Isso não é o fim. Tem coisas que Deus faz chegar até nós, as lágrimas vêm nos olhos, a alma fica abalada, nós ficamos sem saber como é que vai resolver, né? E nós ficamos com o coração muitas das vezes na mão, porque parece que o fim está chegando. Mas permita nesta noite dizer aqui, liberar uma palavra. Não é o fim, é só uma vírgula. É só uma vírgula. Não é ponto final. A vitória está chegando. A vitória está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Rio fala de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa hoje aqui para mim me alegrar, é que eu estou com vida.
com vida, irmãos. As irmãs cantaram, nós sobrevivemos, estamos com vida, sobrevivi à tempestade, sobrevivi aos problemas. Quantas das coisas ruins nós já passamos e estamos aí. Vamos esquecer? Não. Trouxe o irmão aqui, o levita. O irmão leu aqui no Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você está esquecendo de alguma coisa que Deus te fez? Então se lembra do que Ele fez por você hoje. Você está com vida. Rio com paz simboliza vida, transmite vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas cidades nasceram, eu até escrevi aqui nos bolsos, próximos a rios, e hoje são prósperas, são fluentes. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o rio significa comida, o rio significa água, o rio significa agricultura, irrigação, navegação, também a vida no rio. Ô irmãos, e a Bíblia nos diz que há um rio no céu, cujas correntes alegra a cidade do Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia completa, Deus está no meio dela. Ao rio, nós cantamos, né? É bom nós cantar os hinos do céu. Há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse rio está passando aqui esta noite, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo, irmãos, esperança, arrancando tristeza, arrancando dissabores, arrancando situações que não condiz com aquilo que Deus tem nos chamado. Deus nos chamou, irmãos, para nós sermos seres felizes, alegres, a paz de Deus excedendo todo entendimento na minha e na sua vida. Você recebe a paz de Deus esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Rio, seria a tua paz como rio? Rio fala, irmãos, de avanço. Tem pessoas que acham que chegou o fim, o limite é aquilo ali. Há tanto tempo eu estou assim, meu limite é aquilo ali. Não, irmãos. Rio fala de avanço. Quando as águas estão represadas, você vai ver só aquilo ali. Mas o dia que Deus abrir esta represa, você vai ver como este rio corre, como esse rio avança. Louvado seja o nome do Senhor. Rio fala de avanço. Louvado seja o nome do Senhor. Suas águas sempre estão se movendo para frente. Sobrepuja todo o obstáculo do curso desse rio. Os irmãos sabem que nós colocamos um obstáculo no rio, a água busca outra direção, mas corre para frente. Deus é o Deus que tira o obstáculo, que impede a passagem desse rio, que traz avanço para mim e para a sua vida. É mentira do inimigo que nós vamos ser seres limitados. Deus não, irmãos. Deus nos chamou para viver uma vida de avanço. Os dons espirituais que Deus dá à igreja de graça, os dons espirituais que Deus adorna a igreja de graça, Ele dá, entrega e deixa registrado. Vai ser usado pelo Espírito para aquilo que lhe for útil. Então as dádivas de Deus, o carisma de Deus, o dom de Deus como amor para as nossas vidas, vai ser usado para aquilo que lhe for útil. Não pense que a sua vida parou. Não pense que as coisas estagnaram. Não pense que você não vai fazer nada mais do que isso. Não, só fica no Senhor. Porque Paulo escreve aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, Ele vai continuar. Ele vai levar ela até onde ela precisa chegar. Eu me lembro uma vez da minha vida ministerial, que eu vivenciava um problema com São Cristóvão. E eu congregava na prainha, os irmãos sabem disso. E eu convivia um problema com São Cristóvão. E alguém sentou perto de mim para dar um conselho do campo de São Cristóvão. Falaram para mim assim: olha, não arruma problema com os filhos do pastor Túlio Barros não, senão você nunca vai sair do banco.
Eu olhei para aquilo, irmãos. Eu olhei para aquele conselho. Era um presbítero que estava me aconselhando. Eu ainda era auxiliar de trabalho, quando isso me aconteceu. E eu disse para aquele presbítero que hoje pastor e dorme no Senhor. Falei para ele: olha, irmãos, eu respeito o senhor tem mais tempo do que eu na caminhada, mas eu preciso falar algo para o senhor. Eu posso arrumar problema com quem for em São Cristóvão, não só com os filhos do pastor, com todos os filhos dele. Que Deus tem para mim, chega até a mim. Deus sabe onde é que eu moro, Deus me conhece por dentro, Deus me conhece por fora. Eu não posso andar uma vida limitada, preso a isso nem aquilo, porque a mão do Senhor é que nos conduz. E ele me olhou e disse: depois não vai dizer que eu te avisei. Oh, irmãos, eu louvo a Deus que quem me chamou a ser auxiliar de trabalho foi o pastor, filho do pastor Túlio, o pastor Paulo Lobato. Me chamou para uma reunião e falou assim: irmão Isaías, vem na reunião do ministério, eu preciso falar contigo. E na reunião do ministério ele levantou na porção de obreiro e disse: irmão, eu estou aqui, eu observo a vida desse rapaz. Ele veio para a igreja com o pai dele, ele vai da igreja com o pai dele embora. O exemplo dele é um exemplo tranquilo. Não vejo esse menino envolvido com nada. Vejo ele na escola bíblica, vejo ele no evangelismo, vejo ele na escola bíblica dominical. Eu hoje estou levando esse irmão ao auxiliar de trabalho. Alguém aqui contrário? Todo mundo sorriu. Ele falou assim: aprovado por unanimidade. E dali para cá, irmãos, a minha vida não parou. Eu estava como auxiliar de trabalho numa vigília na prainha. E as vigílias não era essa vigília de hoje, não. Era a vigília que começava às 11 horas e ia até 6 da manhã. E o negócio pegava fogo. Deus batizava com o Espírito Santo com fogo. As coisas aconteciam. Visão, revelação. Toda hora chegando gente. Chegavam os irmãos do Borel, Casa Branca, São João de Meriti, tudo quanto é lugar. 3 da manhã chegando gente, 4 da manhã chegando gente. Falei: que coisa linda. Era nesse mover que eu vivi. E eu me lembro daquela vigília, já era 3 e alguma coisa da manhã, naquela madrugada esqueceram do café. A vigília não parou, foi direto. Dava uma paradinha de 20 minutos, tomava um café 3 horas e até as 6. Aquela vigília foi direto. E tinha um irmão visitando a gente, não sei nem onde aquele irmão era. O irmão estava no cantinho. E o irmão fazia 5 olhos, olhava para mim e fazia 5 olhos. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu não conheço os seus mistérios no profundo, Senhor. E daqui a pouco o irmão não aguentou, ele esfregava o olho, falava, olhava para o céu, falava. Daqui a pouco ele falou assim: irmão, eu quero falar contigo. Comigo, irmão? Ele é contigo mesmo. Amém, amém. Acabou a vigília, aquele irmão me chamou, irmãos, e falou comigo: irmão, você é professor da escola bíblica dominical? Eu falei: não, sou novo convertido. Ele falou: te prepara, eu te vejo dando aula para a classe, escola dominical, e muita gente está dando aula. Eu falei: amém. Fui para casa com peso, irmão. Falei: meu Deus, o que você está querendo comigo, Senhor? O que você está querendo comigo, Senhor? Fui para casa com aquela mensagem de Deus na vigília. Continuei trabalhando para o Senhor. Fui chamado auxiliar de trabalho. E eu tinha um terninho marrom que eu gostava tanto dele, marrom clarinho, descombinando aquele tempo, irmãos. A esposa, os filhos não ficavam pegando no pé, porque se você botar um paletó hoje de uma cor, a calça de outra, chega em casa, os filhos ficam tudo assim. Prendiu a moda. Prendiu a moda. Se o cinto for de uma cor, a meia for, tem que estar tudo combinando. E eu estou com uma raiva desse negócio, porque eu acho que nós somos livres, nós temos que andar do jeito que a gente se sente bem, né? Se o terno marrom, a calça preta, qual o problema? Está servindo o Senhor, né? Aquele tempo, terninho marrom, estava com o terninho marrom. Domingo na escola bíblica dominical, as janelas da igreja, o raio do sol entrando nas janelas da igreja, e eu sentado na classe de obreiro como auxiliar de trabalho, para receber a lição, o pastor ia ministrar, professor das irmãs do círculo de oração, mãe de Meia é viva, mãe de Meia tem 95 anos, vai fazer 96, está lá no pastorzinho, mãe de Meia Campos, irmã Eulina da Luz, as irmãs tudo de idade lá, esperando a professora chegar. A professora não foi. O evangelista, irmão João Ferreira de Araújo, foi lá, acho que o anjo pegou ele pela mão, me levou lá onde é que eu estava.
Ele não viu nada disso na vigília, ele não estava nem na vigília. Ele só falou assim para mim: irmão Isaías, você estudou a lição? Eu falei: estudei a lição. Está com ela aí? Eu falei: tô. Pega ela aí. Eu falei: por quê? Você vai dar aula. Eu falei: amém. Levantei, irmão. Levantei. Eu pensei que ele ia me levar para a classe dos jovens. Aí ele falou assim: essa aqui é a classe que você vai dar aula hoje. Essa nas irmãs, tudo com coquezinho assim, né? Tudo irmã séria, que do círculo de oração. Eu falei: Jesus. Acabou a escola dominical, irmãos, podia pegar o paletó e torcer e sair a água. Tão complicado que eu fiz, mas o que Deus mostrou, irmãos, se cumpriu. Hoje, irmãos, corre na minha veia, escola bíblica dominical. É onde nós temos raízes, nós criamos raízes, nós recebemos muita coisa, né? Vamos interagindo um com o outro, Deus vai sendo glorificado. Então, o Rio fala de avanço. Você não vai ficar limitado ao que você exerce, ao que você faz. Quer receber uma palavra profética? Levanta a sua mão que eu vou falar agora. Te prepara. Te prepara. Louvado seja o nome do Senhor. Te prepara para Deus te enviar, para Deus te levar. Te prepara nesta noite. Em nome de Jesus, receba isso. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos daqui que estão fazendo o seminário na Batista do Genô, a pastora Márcia Fabiana fez lá curso de capelania. Eu ouvi daquele pastor de lá, o pastor falar: nossa igreja era dentro de uma garagem no complexo da Mangueira. Dentro de uma garagem cabia um carro só. É a nossa igreja. Hoje é dos dois lados da rua, a igreja de um lado e do outro. Uma coisa gigantesca. Quem estava lá dando uma palestra lá e me chamou para estar lá no batalhão, que hoje dorme no Senhor, era o pastor da Polícia Militar, capelão, que morreu, estava lá ministrando. Quando ele me viu, ele: rapaz, você está em falta comigo? Eu falei: mas o que foi? Vai lá no batalhão dar uma palavra, querendo que eu fosse lá no quartel-general da PM, lá no passeio, dar uma palavra. Eu falei: eu vou. Hoje ele dorme no Senhor, morreu dentro de casa. Estive lá, irmãos, vi naquela igreja gigantesca, num dia de formatura, levaram a porção de pessoas lá, né, tocando gaita de fole, os homens tudo a caráter. Eu falei: gente, olha a estrutura desta igreja. Então, Rio fala de avanço. Te prepara. Se você está acostumado, não, ali não vai sair muita coisa não, e querido, recebe isso nessa noite. Te prepara, vai dando glória a Deus, vai se preparando, vai debruçando daqui, vai fazendo a obra, vai olhando com o olho de quem quer avançar, porque Rio fala de avanço. E a obra de Deus na minha e na sua vida não vai ficar limitada a isso, nem aquilo que nós pensamos, porque a Bíblia nos mostra que Deus faz muito além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. E eu creio que para este lugar Deus tem uma bênção enorme para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero concluir essa mensagem. 5 minutos para as 9 ali, eu quero concluir essa mensagem. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Aqui eu concluo. Evangelho de João, capítulo 7. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7. Vou ler com os irmãos o versículo 37 e o versículo 38. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos, versículo 37 e 38, vamos lá? Todos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo na vida do crente, fazendo esses rios ser movidos. O crente, quando entende que a obra de Deus na vida dele não parou, ela precisa avançar e vai avançar muito,
O organismo dele espiritual sinaliza que está em movimento uma grande obra dentro dele. Ele sabe que ele está vivenciando um período de aprendizagem, um período de aperfeiçoamento, porque Deus vai levá-lo a lugares altos. E isso nós precisamos manter dentro de nós. O Senhor Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu peito. É Deus falando, irmãos, que muitos vão te ver hoje no estado que você está hoje. Amanhã, quando encontrar contigo e ver você aonde Deus te colocou, vão falar: como pode isso? Como é que isso aconteceu? Você fala assim: Deus já vem trabalhando na minha vida há muito tempo. E esta obra já vem sendo preparada há muito tempo. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu louvo a Deus porque lá atrás Deus me fez sentar nos sofás de sala de espera de São Cristóvão. E ali nós compunhamos hinos. Nós não ouvíamos para cantar. Nós compunhamos hinos do Comadesc. E eles falavam: gente, vocês são líderes de mocidade, vocês precisam criar um hino para nós cantarmos do Comadesc. E ali estava o pastor Mário Rosa. Ali estava muitos líderes, outros que estão lá na cidade de Santo Dumont, Minas Gerais, que era aqui do Telégrafo. Outros que estavam ali sentados, compondo. Como é que vai ser? Aí um músico tocava de lá, outro trazia uma letra daqui, daqui a pouco saía, escrevia, e daqui a pouco nós estávamos cantando no Comadesc. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Manuel Kesley, de São Cristóvão, chegou para mim e para todos nós que éramos líderes de mocidade e disse: olha, eu preciso de uma reunião com a liderança de jovens. E nós fomos. Ele disse: olha, nós vamos evangelizar, mas não vamos ficar comprando folheto não. Nós vamos fazer o folheto. Como é que é isso, pastor Manuel? Nós vamos reunir aqui, você escreve algo aí, você escreve algo lá, nós vamos reavaliar, vamos rever e vamos colocar isso na gráfica, a Alfalite, que é a gráfica de São Cristóvão, e vamos fazer os nossos próprios folhetos para nós evangelizarmos. Então, irmãos, Deus está mostrando que Ele tem para nós coisas grandes. Eu creio na grandeza daquilo que Deus pode fazer chegar na minha vida e na sua vida. Tem hora que a limitação, ela nos prende aqui, nos prende ali, e aquilo que eu falo, a gente está no bom e fica com medo de ir para o excelente, mas Deus tem algo lindo para a minha vida e para a sua vida. Eu te convido a estar desperto, eu te convido a não ter medo, eu te convido a não ficar preocupado, só coloca a sua vida na mão do Senhor. Teve um momento de escola bíblica dominical em São Cristóvão, e aqui eu já fecho a Bíblia. Momento de escola bíblica em São Cristóvão, colocado para ser o nosso superintendente de escola bíblica dominical do campo, o pastor que hoje é almirante da Marinha, lá no Rio de Janeiro, pastor Paulo Ferreira. E aquele pastor chegou, pensa num homem militar, de uma patente alta, chegou, botou todos os alunos da escola dominical e falou assim: eu tenho um teste para fazer com vocês. E começou a dar folha para a gente lá. A primeira pergunta era assim: você se sente apto para dar aula na escola bíblica dominical? E eu falei: Jesus, esse negócio aqui. Li de novo: você se sente apto para dar aula na escola bíblica dominical? O Senhor me ajudou, Senhor. Eu falei assim: não, botei um nome bem grande, não. Conto com a ajuda do Espírito Santo. Olha como é que Deus faz. É lindo. Então eu e você não tem que ter medo de desafios, das coisas que se aparecem para mim e para você. Deus te chamou para uma grande obra. Pastor, mas eu não estou vendo essa grande obra. Querido, fica tranquilo. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está começando a fazer esse rio correr dentro de nós, e nós vamos sentir que há uma preparação de Deus para a nossa vida, para nos lançar. Deus não chama ninguém de qualquer maneira, não pega ninguém de surpresa. Deus está fazendo uma obra linda nesse lugar, e eu e você só não pode ter medo daquilo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Você quer receber oração nesta noite? Pastor, receber oração para que eu sou meio tímido com as coisas de Deus para a minha vida, eu não consigo alcançar o que Deus tem para a minha vida. Vem na frente, eu vou orar por você nessa noite. Eu vou orar pela sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, irmãos, eu entrei num negócio desses irmãos que vai para monte. Eu falei: eu vou para o monte também, vou para esse negócio também.
Fui para o monte, falaram para mim, passa repelente, que o monte que a gente vai tem muito mosquito, pega mesmo. Eu falei, Jesus, eu vou te buscar. Ainda tem esse negócio de mosquito pegando? Tem. Estava lá no monte, irmão. Jacarepaguá, lá em cima. Daqui a pouco Deus tomou um que estava conosco. E esse um, minha esposa estava e ouviu, ela disse, Deus usou ele em profecia no monte, dizendo, meu servo, a minha vitória na sua vida vai ser no meio do fogo. Irmãos, eu recebi aqui, nunca mais eu esqueci. Porque nada que chega até a mim, chega de forma fácil. Tudo é com dificuldade. Tudo é com problema. Tudo é com adversidade. Mas eu entendo que Deus já falou comigo, é no meio do fogo. É no meio do fogo. Gostei do negócio do monte. Lembrei, olhei para a senhora e me lembrei. O irmão Otacílio estava vivo. Dirigiu uma Kombi que abria a porta para lá e para cá. Fomos para o Monte do Azeite, lá em Raiz da Serra. Está lembrado? Chegamos lá no pé do Monte do Azeite. Peguei a mão dos meus filhos, comecei a subir. Monte escuro, irmão, mas cheio de caminho. Daqui a pouco eu estou segurando a mão dos meus filhos para não perder. Aí sai alguém do mato e diz, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Sai alguém de lá, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Coisa linda, irmão. E Deus operando, muito crente orando no meio daquele mato. Coisa linda. Eu acho que está faltando a gente ir para o monte novamente, para Deus começar a fazer essa obra linda na nossa vida. Tirar, irmãos, as cinzas e assoprar para nós vermos só as brasas. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para batizar com o Espírito Santo. Vamos pedir a Deus para renovar os dons espirituais. Vamos pedir a Deus para falar aos corações. Aquilo que o pregador não consegue alcançar, o Espírito de Deus consegue. Feche os seus olhos aí, irmãos. Pai Celestial, no nome de Jesus